Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Boa noite, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta da Alegria. Quero saber como você fez sua revisão, se deu tudo certo, se aquela semana, na semana passada, apesar do feriado, você conseguiu manter o seu cronograma, exercício. Me conta, estava aqui no chat olhando, galera aqui está falando. Quem gosta de química? Levanta a mão aí. Quem gosta de química? Química é uma matéria super importante para a sua vida. Química é uma matéria muito importante para o Enem, é claro, mas para a sua vida. Você explica muitas coisas ao seu redor pela ciência química. Então tem que gostar mesmo e tem que estar disposto a chegar nessa aula de hoje, que é uma aula super importante, com muita vontade, com muita disposição, de muito coração aberto, porque é um conteúdo que a gente vai ficar aí umas 3 semanas falando do mesmo conteúdo, falando do mesmo conceito. Então, a gente inicia lembrando de uma coisinha, né? Você, nas últimas semanas, aprendeu, relembrou o que era estequiometria, né? As relações numéricas, as relações estequiométricas. E aí, você lembra que a gente conversou, vou escrever algumas coisas. As soluções, a gente vai falar de solução, mas a gente aprendeu o que era mol, né? Nas últimas aulas. O mol, ele estava diretamente relacionado com uma quantidade de moléculas, lembra? O mol, ele está relacionado com 6 vezes 10 a 23 moléculas, lembra? Lembra que essa quantidade de moléculas, ela dava para a gente uma unidade fixa, né? Que era o mol. E que essa quantidade toda de moléculas originava para mim uma massa, que a gente chamou de massa molar, que a gente achava lá na tabela periódica, se a prova te der a tabela periódica, no Enem, ele te dá a massa de cada átomo participante ali. Então, por que eu estou te lembrando isso? Porque a gente, para aprender solução, vai trazer alguns conceitos dessas aulas, né? Lembrando também que mol pode ser chamado de quantidade de matéria. Sempre que a gente falar, né, de quantidade de matéria, a gente está falando da unidade de medida mol. E que nessa unidade de medida eu tenho sempre fixa 6 vezes 10 a 23 moléculas, e aí eu vou ter ali a massa molar dessa quantidade toda de moléculas. Mas, Carol, por que a gente está falando disso
já que a gente vai falar de soluções. O que são soluções? Soluções são soluções, sei lá, imagina, a água que você bebe é uma solução. Uma solução é quando eu tenho um soluto e um solvente, que eu já vou te descrever o que é, formando uma solução. Uma solução é quando eu tenho, por exemplo, duas substâncias, como a água e o açúcar, está escrito aí, a água e o açúcar, é uma solução, porque a minha substância presente na água, que é açúcar, tem um tamanho menor que 1 nanômetro. É uma substância muito, muito, muito pequenininha. Quando solubilizada em água, vai formar uma solução. Então, na verdade, para que eu tenha uma solução, eu preciso ter uma, uma substância menor que 1 nanômetro. Se eu tiver uma substância entre 1 nanômetro e 1.000 nanômetros, só lembrando aqui, só para eu saber se tu sabe, quanto vale 1 nanômetro? Quanto vale 1 nanômetro? 1 nanômetro, me fala aí, quanto vale? Eu quero ver aqui é, no chat se alguém sabe quanto vale 1 nanômetro, unidade de medida que se usa na matemática, unidade de medida que se usa na química, na física. 1 nanômetro, 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9, ou seja, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso daqui. 1 nanômetro é essa quantidade. Ou seja, é uma quantidade muito, muito, é um tamanho muito, muito, muito pequenininho. Então, para existir uma solução, eu preciso ter uma substância menor que 1 nanômetro, que já é um negócio muito, muito, muito pequenininho. Quando eu tenho uma substância dissolvida com um tamanho entre 1 e 1.000 nanômetros, o que eu tenho é uma dispersão, que a gente chama de dispersão coloidal ou coloide. A gelatina, por exemplo, é uma dispersão coloidal. Imagina que você está fazendo uma solução de água com açúcar. É como se fosse uma solução mais fina. A gelatina, já fizeram gelatina alguma vez na vida? É uma solução um pouco mais espessa, porque o tamanho da minha substância é um pouquinho maior. Já a minha suspensão é maior ainda. A minha suspensão, as minhas partículas têm um tamanho maior que 1.000 nanômetros. Olha a imagem para você ver. Você consegue até observar aquelas partículas em suspensão. Tudo bem? E aí eu entro na no que é uma solução. Uma solução é a união, uma solução é a união de um soluto mais um solvente. Um soluto, olha o que eu vou escrever para você, é a menor parte. É o que vai ser solubi... Opa, mudou de cor. Solubilizado. Já o solvente é a sua maior parte. É quem vai solubilizar o soluto. Por exemplo, água
quero que você me diga quem é o soluto e quem é o solvente. Água e sal de cozinha, NaCl. Quem é o seu soluto? O seu soluto é o seu NaCl e a sua água, o seu solvente. Vou fazer outro exemplo. Eu tenho leite e Nescau. Eu acho Toddy melhor que Nescau, mas vocês não vão estar preparados para essa conversa. Quem é o meu soluto? O meu soluto é o meu Nescau, menor parte, o que vai ser solubilizado. O seu leite é o seu solvente. Tudo bem? Beleza até aqui? Então tá. Então você já entendeu o que é uma solução. É algo que vai ser solubilizado em um solvente. O conjunto dos dois é uma solução. Beleza? E aí, existem alguns tipos de solução. Eu tenho, por exemplo, uma solução sólida, um cordão. Seu celular agora faz isso e você nem sabia dessa nova função. Existe uma forma de transformar seu celular numa maquininha de cartão que recebe tanto no crédito como no débito de forma segura. É só ir na sua loja de aplicativos e procurar por Infinity Pay. Só fazer o cadastro gratuito que só leva 1 minuto. E pode usar CPF e CNPJ. Cadastro feito, clique em Tap to Pay ou em vender com Infinity Tap. Então é só digitar o valor que você quer receber, pode escolher débito ou crédito, até mesmo parcelar em até 12 vezes e receber na hora. Uau. Então é só clicar em Tap to Pay, aproximar o cartão do celular e pronto, fez a sua venda. Não precisa mais ter uma maquininha, é só usar o seu celular, pode ser Android ou iOS, ele só precisa ter NFC. Baixa o app para transformar o seu celular numa maquininha também. Né? O sal é sólido. Como que a minha solução é líquida? Você classifica o final. O seu final é o quê? A sua solução, a sua união água e KCl, que é um tipo de sal, o final é uma solução líquida. Então, é solução líquida. Agora, eu tenho uma solução gasosa, o ar atmosférico. O ar atmosférico tem CO2, tem oxigênio, todos eles dissolvidos numa maior parte, que é o nitrogênio. Então, é como se que o meu nitrogênio fosse o meu solvente e as minhas outras substâncias do ar fossem os meus solutos. Entenderam as classificações, os tipos de soluções? Beleza. Vou para uma outra coisa. Eu tenho também soluções que eu classifico, e caiu no Enem há pouco tempo, como soluções eletrolíticas ou soluções não eletrolíticas. Como assim, Carol? Uma solução eletrolítica é aquela que vai conduzir corrente elétrica. Geralmente, água e sal conduz corrente elétrica, porque eu tenho íon dissolvido ali. Uma solução não eletrolítica não conduz eletricidade, porque não há a presença de íons. Duas classificações de soluções: quanto ao estado físico
e quanto à condução de eletricidade. Semana que vem pode me cobrar. Vou fazer um experimento sobre soluções eletrolíticas e não eletrolíticas, tá? É, é isso. Aí, olha para cá. Uma solução, né? Já expliquei o que é, né? É uma união de soluto, que é a parte dispersa, e dissolvente, que é a parte dispersante. Ah, eu não deixei tirar print, né? Deixa eu deixar tirar print, mas deixa eu anotar uma coisa importante para tu. Ó, uma coisa importante para tu. O solvente universal é a água. Independente da quantidade que eu tenha, tá? É a água. Se eu tenho água com alguém, independente da quantidade, ela é o meu solvente universal. Beleza? Tira aí um print dessa. Vai, um, dois, três e. Agora é essa. Galera tá falando que o Renan já tá em trauma dos meus experimentos. Agora, Renan, pode ficar tranquilo. Explodir alguma coisa vai ser aqui em casa. Beleza. Agora, vou voltar para cá. Soluto, a parte que vai ser dispersada. Solvente, a parte que vai dispersar. Agora eu queria chegar numa parada muito legal. Eu acho muito legal, muito fácil de entender, que é a classificação de uma solução quanto à proporção entre o soluto e o solvente. Imagina que o Osmar vai fazer de manhã o Nescauzinho dele. Ele vai pegar um copo de leite e vai colocar uma colher de Nescau. O Nescau dele vai ficar fraco. Vou usar a palavra fraco para você entender. Fraco. Se o Osmar for lá e colocar mais uma colher, o Nescau fica perfeito. Se o Osmar for lá e colocar 3 colheres, essas 3 colheres não vão ser solubilizadas por total. Vai ficar um negocinho ali no fundo. Porque passou do máximo de soluto que o leite consegue dissolver. Entenderam? Uma solução ou um solvente tem sempre uma quantidade máxima de soluto que ele consegue dissolver. Então, por exemplo, imagina que eu falo para você que eu tenho um coeficiente de solubilidade igual a 0,3 gramas de um sal X em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. O que é, Carol? Coeficiente de solubilidade. Olha o que eu vou dizer para você. O coeficiente de solubilidade é o máximo de soluto, é o máximo de soluto no solvente
a graus Celsius. O que que eu quero dizer? É o máximo de soluto que eu consigo dissolver naquela quantidade de solvente, naquela temperatura. Cada solvente, cada soluto e cada temperatura tem um coeficiente de solubilidade. Na história do Nescau, eram 2 colheres para um copo de leite. Eu estou usando um exemplo aí agora químico. Olha como você leria 0,3 gramas de X. É o máximo que eu consigo dissolver em 100 gramas de água na temperatura de 20 graus. Imagina que eu fale assim, esse é o máximo. Mas, gente, eu coloquei numa coisa que eu estou fazendo aqui, 0,1 grama do mesmo sal, é claro que eu só consigo comparar sais, na mesma quantidade de água, na mesma temperatura. Responde para mim, qual é o máximo que eu consigo dissolver? 0,3. Se eu coloquei 0,1, vai dissolver? Se eu consigo dissolver 0,3, como que eu não vou conseguir dissolver 0,1? Eu consigo. Eu consigo dissolver mais, menos ou igual quantidade que o meu máximo. Menos, né? Quer dizer que essa solução ela é classificada como uma solução insaturada. É um valor inferior ao meu coeficiente de solubilidade. É um valor inferior. Eu consigo dissolver, mas eu não chego no máximo. Agora, se eu falo que eu tenho 0,3 gramas de sal X em 100 gramas de água a 20 graus, você concorda que eu coloquei o máximo? Você concorda que eu vou conseguir dissolver tudo no máximo? Então, eu tenho o que eu chamo de solução, perdão, saturada. É o máximo. E se eu colocasse 0,5 gramas de sal nas mesmas condições? Responde aí para mim, não perde. Eu consigo dissolver tudo. Qual é o máximo que eu consigo dissolver? Qual é o máximo que eu consigo dissolver? 0,3. Então, desses 0,5, eu vou solubilizar 0,3. Não consigo mais solubilizar o resto. Adivinha só. Lembra da história do Nescau no fundo? Eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. Quanto de corpo de fundo? Qual é o máximo que eu vou conseguir solubilizar? 0,3. Sobra 0,2, que vai para o fundo. Então, na verdade, o meu corpo de fundo seria 0,2 gramas. A solução é saturada, mas eu vou ter um corpo de fundo. Foi? Alguém escreveu ali? Tira um print que eu vou apagar.
Alguém escreveu ali uma solução supersaturada. Olha qual é a diferença. A solução supersaturada é aquela que eu tenho uma quantidade superior, só que eu mexo na temperatura. Então, eu forço a solubilização. Imagina que eu coloco o tal do Nescau no micro-ondas. Você concorda que aquele restinho vai ser dissolvido? Vai, vai. Porque eu mexi na temperatura. Se eu coloco, se eu coloco 0,5 gramas de sal X em 100 gramas de água, só que eu coloco a 30 graus, você concorda comigo que eu estou aumentando a temperatura? Se eu estou aumentando a temperatura, se eu estou aumentando a temperatura, você concorda comigo que eu estou forçando essa solubilização? Pois é, eu tenho uma solução super saturada. Fechado? Entenderam? Beleza? Agora a gente vai para o que cai, efetivamente. Não que isso não caia. Isso cai também. Mas eu quero falar com você agora sobre unidade de concentração. Beleza. A gente classificou a substância, as soluções, perdão, em sólidas, líquidas e gasosas. A gente disse que se elas são saturadas, supersaturadas, saturadas com corpo de fundo. Só que agora eu preciso te dizer como que a gente calcula quanto eu tenho. Quanto eu tenho em massa, quanto eu tenho em mol, quanto eu tenho em porcentagem. Se eu pego uma água com gás, eu vou deixar aí esse material para você, são as fórmulas. Eu não gosto de usar fórmula, então eu vou te explicar do meu jeitinho, mas as fórmulas elas estão aí, tá bom? Se eu falo para você que eu tenho uma concentração comum, eu sempre estou relacionando grama por litro. Eu quero saber a quantidade em gramas do seu soluto pelo volume em litros da sua solução. Isso é uma concentração comum. Me dá um exemplo, Carol. Na sua água com gás, vem escrito assim: 0,9 gramas por ml de íons fluoreto. Exemplo. Isso é uma concentração comum, mas não é em litro. E o Enem gosta de trabalhar com litro. Então, por exemplo, eu tenho. O que isso aqui quer dizer? Que eu tenho. Posso te falar uma coisa? É muito mais fácil você aprender sobre soluções, sobre unidade, concentrações na unidade de medida. Então, ó, 0,9 gramas. O que é essa barra? Por alguma coisa. Então, o que é essa informação que eu estou te dando é que eu tenho 0,9 gramas a cada 1 ml. Mas, se ele te pedisse a concentração comum, o que você quer saber? Você quer saber a quantidade em gramas por litro.
Regra de três. Quantas gramas eu tenho em 1.000 ml? Quantos gramas eu tenho em 1.000 ml? Que é 1 litro. Isso é a sua concentração comum. Uma regrinha de três. Isso dá 900 gramas a cada litro. Essa é a sua concentração comum. É isso que você encontra nas suas embalagens, principalmente nas embalagens líquidas. Foi? Tira o print. Boa, Mirelle, 1.000. Boa, todo mundo participando, tô adorando. Foi? Tirou print? Vamos fazer uma questão? Alguém me perguntou aí se isso tinha caído no Enem ano passado. Prazer, Enem ano passado. Olha o que ele diz. Vamos devagar, tá? O soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição da água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Uma receita simples para a sua preparação consiste em utilizar 2 colheres grandes de sopa de açúcar e 2 colheres pequenas de café, de sal de cozinha, dissolvidos, olha aqui, ó, em 2 litros de água fervida, obtendo-se uma solução com concentração de 1,4 gramas por ml. Eu não vou ler, tá bom? Nada ainda. Eu vou escrever o que eu tenho. Deixa eu mandar um beijo para minha aluna do presencial que está aqui. Beijo, Martinho. Ó, eu vou ter 1,4 gramas, não, perdão, miligramas a cada 1 ml de solução. Só escrevi o que ele me disse ali. Aí eu vou ler a pergunta. Qual é o valor mais próximo de massa do cloreto de sódio em uma única colher pequena? Vocês estão comigo? Estão comigo? Sério? Aí, o que eu vou fazer? Ele me disse, né, que eu tenho 1,4 miligramas em 1 ml. É a minha concentração final. Só que ele não tem 1 ml. Quantos ml ele tem? Qual foi a unidade de medida? Ou quanto ele tem do soro? 2 litros. Então, 1,4 miligramas ele teria se ele tivesse 1 ml. Só que ele não tem 1 ml. Ele tem 2.000 ml. Porque ele me disse que ele tem 2 litros do soro. Então, eu tenho 2.000 ml de água fervida. Então, eu não tenho só essa concentração de 1,4. Quanto eu vou ter dos íons sódio? 1,4 vezes 2.000. Dá X, que dá 2.800 miligramas. Estão entendendo? Tá indo?
Aí, olha que legal. Vou passar para grama, que é a unidade de medida mais fácil que a gente trabalha, tá? 2.000 miligramas, para passar para grama, eu divido por 1.000. 1, 2, 3. Eu tenho 2,8, só que cuidado, de sódio. Só de sódio. Se a pergunta dele fosse sódio, tá aí. Aí tem aqui, ó. Muita gente cai na pegadinha, né? Olha para a letra C. Qual é a resposta? Que você já ia marcar. Ai, achei 2,8. Marquei C, Carol. Tá errado. Porque olha a pergunta dele. E eu grifei já, né? A pergunta dele é: qual a massa de cloreto de sódio? Não é de sódio. Só que você sabe fazer isso. Sabe por que que você sabe fazer isso? Porque você sabe que o Na, que o cloreto de sódio, que é o NaCl, o NaCl, é da onde vem o sódio. Vou escrever para cá para ter mais espaço. Quanto pesa o NaCl? Tá aqui, ele já te deu 58,5. 50. Deixa eu ajustar uma coisa aqui. Ó, ele me disse que o NaCl, ele já te deu, pesa 58,5. Quanto eu tenho de sódio no NaCl? Ele também te deu 23. Eu tenho 58 gramas, 58,5 gramas de NaCl, o sal todo, só que ele te deu a concentração só do sódio. 58,5 gramas é o todo. De sódio, eu tenho 23. Ele te deu lá no enunciado. Ele quer saber a quantidade de sal quando você tem os 2,8 gramas do Na presentes lá no soro. Então, o que que você fez? Você calculou a quantidade de Na que você tinha no soro, simplesmente por uma regra de 3, por uma concentração comum. E você sabe que o NaCl é quem origina o meu Na+. 58,5 gramas do sal tem 23 gramas do sódio. Ele quer saber a quantidade de sódio, de sal, né? Para originar os meus 2,8 x. Não pode chutar, não. Essa questão é considerada fácil, tá? Isso dá 7, aproximadamente, gabarito letra E. Fechado? Foi. Aí eu quero voltar numa outra unidade de medida, de concentração, né? Que se chama molaridade. Molaridade. A molaridade, agora, a concentração comum já te diz, né? A concentração comum já te diz. É D? Não, gente, é letra E, sim. É 7, a gente fez a continha. Lá embaixo está errado, deve ter acontecido alguma coisa aí. Porque até na prova original do Enem
Ih, gente, calma aí, calma aí. Gramas é a quantidade de sal que eu tenho no soro todo. Só que ele não perguntou no soro todo. Ele perguntou em uma única colher. Só dividir por dois. Se ele colocou 2 colheres, você divide por 2. Então, 7 dividido por 2, 3,5, aproximadamente 3,6. Gabarito, letra D. Tá? A gente fez tudo certinho, só esquecemos de dividir por 2 colheres, que era o que a unidade medir, que a questão queria. Tá? Para a gente encerrar, vem aqui. Molaridade. Molaridade também é uma unidade de medida que relaciona tudo isso que a gente falou. Só que a concentração comum, a gente pegava ali a massa e relacionava para litro. A concentração molar, a gente vai relacionar mol para litro. A gente sempre vai estar relacionando agora quantidade de matéria para mol, para litro. Carol, como cairia uma questão minha assim? Como cairia uma questão no Enem? E caiu. Ele dizia que ele colocava numa xícara de 200 ml de café uma quantidade de açúcar de 3,6 gramas, tá? E te dava, tudo bem, a massa molar da sacarose, que era 342 gramas, que é a sacarose, tá? E ele te perguntava a quantidade em mol por litro. O que você faria? Eu vou devagarzinho e a gente encerra. Semana que vem a gente volta nesse assunto, tá? O que você faria? Primeira coisa, ele quer em mol por litro. Então, eu não posso pensar para 200 ml. Eu preciso pensar para 1 litro. Então, eu tenho 3,6 gramas da sacarose em 200 ml. É a quantidade que eu tenho na sacarose. Só que eu não quero em 200. Eu não quero saber nada em 200. Eu quero saber em 1 litro. Então, eu quero saber em 1.000 ml. Quanto eu tenho de açúcar? Primeira pergunta, né? Eu tenho 18. Eita. Ou seja, em 1 litro, eu tenho 18 gramas de açúcar. Você chegou na sua concentração comum. Você tem 18 gramas para cada litro. Aí tá todo mundo comigo? Só que a pergunta dele não era
em litro, em gramas. A pergunta dele era em mol. Como que você passa? Você sabe disso. Como que você passa mol para litro? Quer dizer, grama para mol. Você sabe. Um mol de qualquer coisa pesa a massa molar. Um mol de sacarose, e o Enem tinha me dado, pesava 342 gramas. Você tem 342 gramas lá no seu café? Não. Você tem quantos? Você tem 18. 18 gramas. Quantas mols eu tenho? Quantos mols eu tenho? Entenderam? Eu consigo descobrir a quantidade em massa e consigo relacionar com o mol, que é o que ele quer. Um mol tem 342. Se eu tenho 18 gramas, eu não tenho um mol naquele café. Eu tenho bem menos. Eu tenho 0,05 mol. Essa era a resposta dele. 0,05 mol por litro naquele cafezinho. Deixa eu te falar uma coisa. Fiquem tranquilos. Essa é uma aula introdutória de soluções. A gente vai voltar mais 2 aulas em soluções. Vamos voltar em concentração molar. Vamos fazer mais algumas questões. Eu quero que você saia daqui entendendo que você fez a questão do Enem bem. Você estava entendendo tudo. A gente só esqueceu de ver ali, na verdade, eu esqueci de ver ali que era uma única colher, mas a questão estava certíssima e você entendeu tudo. Que você entendeu o que é solução saturada, solução insaturada. Bom jantar, um beijo e até a próxima semana. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.